Neymar acabou de disputar a sua quarta Copa do Mundo e, minutos depois de ser eliminado, ele disse uma frase que pegou todo mundo de surpresa. Tentei, agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui. Isso mesmo. No dia 5 de julho de 2026, logo após a derrota do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final, Neymar deu a entender que a sua história com a seleção brasileira havia terminado ali, no MetLife Stadium, o mesmo estádio onde ele estreou pela amarelinha em 2010. Mas será que essa despedida é definitiva? Será que daqui a 4 anos, com 38 anos de idade, Neymar ainda teria alguma chance de vestir a camisa 10 numa Copa do Mundo de 2030? É isso que a gente vai analisar nos próximos minutos. Fica comigo até o final, porque no fim eu vou te contar uma curiosidade sobre a Copa de 2030 que pouca gente sabe. Antes de falar do futuro, vamos entender o presente. A caminho da Copa de 2026, Neymar viveu um dos ciclos mais conturbados da carreira. Mais de 2 anos praticamente parado, somando lesões no joelho, na coxa e na panturrilha. Ele chegou a virar dúvida até para ser convocado por Carlo Ancelotti. E quando finalmente entrou em campo pela seleção, foi de forma bem limitada. Ficou de fora da estreia contra o Marrocos e do jogo contra o Japão. E só apareceu contra a Escócia quando o resultado já estava definido e no confronto com a Noruega, nas oitavas. Nessa partida contra os noruegueses, o Brasil perdeu por 2-1, com 2 gols de Erling Haaland. Neymar ainda descontou, de pênalti, já nos acréscimos, mas não foi suficiente. E foi logo depois desse apito final que veio a declaração de despedida. Ele encerrou a passagem pela seleção como o maior artilheiro da história do time, com 80 gols em 130 jogos, além de 58 assistências. Uma trajetória de 16 anos, mas sem o título que ele mais queria, a Copa do Mundo. Aqui vale um ponto importante, porque tem gente confundindo isso nas redes. Neymar, o não, fez um anúncio oficial e protocolar de aposentadoria. O que ele deu foi uma declaração emocionada, no calor da eliminação, que soou como uma despedida definitiva da seleção. É diferente de uma coletiva marcada, um comunicado do staff ou uma publicação formal de encerramento de carreira internacional. Foi uma fala espontânea, em entrevista de campo, logo após perder uma Copa do Mundo aos 34 anos. Isso importa porque jogadores têm, sim, voltado atrás de falas assim no calor da emoção. Mas o recado que ele quis passar foi claro. Para ele, aquele ciclo estava fechado. Vamos separar isso em 2 perguntas. Fisicamente seria possível? E, na prática, é provável? Sobre a idade. Em 2030, Neymar terá 38 anos. Isso, por si só, não seria um impeditivo. O futebol moderno já mostrou que dá para jogar Copa do Mundo, depois dos 38. O próprio elenco brasileiro de 2022, no Catar, contou com Daniel Alves aos 39 anos e Thiago Silva aos 38. Fora isso, o histórico recente do futebol mundial tem goleiros e zagueiros disputando mundiais com mais de 40. Só que tem uma diferença enorme entre um lateral ou zagueiro de 38 anos e um atacante de ligação, que depende de explosão, mudança de direção e resistência a contato físico, justamente o tipo de jogo que mais castigou o joelho e os músculos de Neymar nos últimos anos. E é aqui que mora o principal obstáculo. Não é a idade, é o histórico de lesões. Neymar já rompeu o ligamento cruzado e menisco do joelho esquerdo. Já teve edema e lesão muscular na coxa, lesão de grau 2 na panturrilha. Ou seja, o corpo dele já vem sendo bastante desgastado desde os 32 anos. Chegar aos 38 competitivo, num nível de Copa do Mundo, exigiria vários anos seguidos de estabilidade física que ele simplesmente não teve na última década. A favor de um retorno em 2030. Ele mesmo já demonstrou, ao longo da carreira, que muda de ideia sobre a aposentadoria. Isso não seria a primeira vez que fala em parar e depois volta atrás. Existe apelo comercial e simbólico enorme em uma 5ª Copa de Neymar. Ele ainda joga, ainda tem contrato, ainda pode manter minutagem relevante em nível competitivo, se conseguir ficar longe do departamento médico. Contra, a declaração dele, no calor do jogo contra a Noruega, foi taxativa. Comecei aqui, fechei aqui. O histórico de lesões é o fator mais preocupante. Fisicamente, sustentar o nível de Copa do Mundo aos 38 é um desafio e tanto para o estilo de jogo dele. A seleção deve entrar em um ciclo de renovação natural depois de 2026, com o próprio Ancelotti ou o técnico que vier a assumir, provavelmente priorizando jogadores mais jovens. Então, juntando tudo, é fisicamente possível, mas pouco provável. A julgar pelo que ele mesmo declarou e pelo desgaste físico acumulado,
O caminho mais realista é que a Copa de 2026 tenha sido sim o capítulo final de Neymar em Copas do Mundo pela seleção brasileira. Mas, como ele mesmo não fez um anúncio oficial e definitivo, a porta, ainda que estreita, não está totalmente fechada. Se tem uma coisa que a carreira de Neymar já provou, é que com ele, nunca diga nunca, costuma valer a pena. E aí, o que você acha? Você acredita que a gente ainda vai ver Neymar numa Copa do Mundo em 2030? Ou esse capítulo já está mesmo encerrado? Deixa a sua opinião nos comentários, curte o vídeo se você chegou até aqui e se inscreve no canal para acompanhar todas as análises sobre o futuro da seleção brasileira rumo a 2030. Um abraço e até o próximo vídeo.